Fala galera, eu sou o Maico e olha, tem um vídeo que tá bombando na liga que são dos lugares mais assustadores do mundo. E nesse vídeo eu fiz um desafio para vocês. Eu perguntei se você toparia R$1 milhão para passar uma noite num desses lugares. E não faltaram machões e machonas. Sei. Que falaram que em troca de dinheiro, encarariam numa boa. Então eu resolvi fazer a parte 2 do desafio. Mas, para deixar só os brabos de verdade, vamos fazer diferente, vamos diminuir o prêmio. Para ver se mesmo por R$10 mil, será que mesmo assim você toparia passar a noite em todos os lugares dessa lista? Então, assiste até o final e me responde sinceramente, beleza? A gente se vê depois da vinheta. Toma um calmante, bota a fralda e bora pro vídeo. Os lugares mais assustadores do mundo que eu duvido que você passaria uma noite. Bora! Catacumba dos Capuchinhos. Imagina você que deu 10 horas da noite e passaram a chave na porta e você ficou trancado pro lado de dentro da Catacumba dos Capuchinhos, que fica em Palermo, na Itália. E olha, é melhor você começar a rezar. Nesse lugar, há diversas múmias de frades da Ordem dos Capuchinhos e também de pessoas normais que moravam naquela região da Itália. O que aconteceu é que conforme os frades morriam, eles eram deixados nas galerias dessa capela por uns dias. E as pessoas começaram a perceber que por conta da umidade e da temperatura desse local, os corpos eram conservados por muito mais tempo. Bom, não precisou muito para a população começar a atribuir isso a milagres. E daí as pessoas normais também começaram a reivindicar um lugarzinho nesse lugar misterioso. O mais bizarro é que ao invés de estar em sarcófagos, essas múmias estão penduradas na parede, tipo fossem uns quadros. Conseguir uma vaguinha na parede desse local no século XVI era algo de enorme prestígio e muito concorrido, porque era tipo uma passagem garantida para o paraíso. Hoje, no entanto, é melhor você visitar esse lugar de dia e acompanhado. Isso se você gostar de um turismo pra lá de macabro. Em 1880, as catacumbas pararam de receber novas múmias. Porém, em 1920, foi aberta uma última exceção e colocada ali a Rosália Lombardo. Isso aconteceu em 1920, né? Ela era filha de uma família muito rica e influente de Palermo e morreu quando tinha 2 aninhos com pneumonia. O seu pai contratou o Dr. Alfredo Salafia, que era muito famoso, para embalsamar a menina. E essa, acredite você, é considerada até hoje a múmia mais bonita do mundo. Tipo um Miss Universo múmia. O próximo desafio é o Castelo Leppey, na Irlanda. Agora vamos falar de um lugar que existe há séculos, mas recentemente foi palco de uma descoberta macabra. A gente vai falar do Castelo Leppey, que fica na Irlanda. Ele que era a fortaleza dos Carols de Ely até 1649. Após esse período, ele foi entregue à família Darby e ficou com ele até o século XX. Esse é um dos lugares mais assombrados do mundo. Inclusive, já foi visitado por investigadores paranormais da série televisiva Lugares Mais Assustadores do Planeta. A Ziquezira começou a grudar nesse lugar depois que um padre chamado Tarreus ou Carol foi assassinado pelo irmão durante a celebração de uma missa nesse local. O crime ocorreu na frente de toda a família do padre e até hoje médiuns e pessoas que fazem turismo à procura de espíritos afirmam que essa entidade faz aparições e pode ser sentida por quem entra no castelo. Mas o pior aconteceu em 1922, bem recente para um lugar com tanta história, né? Quando alguns homens que trabalhavam no Castelo Leppey encontraram uma masmorra secreta escondida atrás de uma parede em um canto da capela.
No local, havia um sinistro buraco escuro. Eles fizeram lá dentro uma descoberta horrível. Havia grandes quantidades de esqueletos humanos acumulados dentro do buraco, tipo um poço, em cima de afiadas pontas de madeira. Com certeza, os inimigos e adversários dos O'Carrolls eram empurrados nesse buraco e morriam lá dentro aos poucos, agonizando enquanto perdiam sangue na ponta das estacas. Tá gostando do conteúdo? Então vê se você tá inscrito e deixa o like. Vamos continuar. O próximo é o Reformatório Mansfield, em Ohio, nos Estados Unidos. Agora a gente vai falar de outro local que já foi muito pesquisado por quem adora o sobrenatural e estudo paranormal. Trata-se do Reformatório Mansfield, também conhecido como Reformatório Estadual de Ohio. Ele foi inaugurado em 1891 e ficou aberto praticamente 100 anos, até 1990. Inicialmente, ele era um local pensado para presos de baixo risco, justamente para não misturar com presos mais perigosos. Mas com o tempo, esse local foi transformado num presídio de segurança máxima. E como toda prisão, a Mansfield tem no seu histórico inúmeros crimes praticados lá dentro pelos presos. E além disso, muitos desses detentos eram torturados pelos carcereiros do local. Não por acaso, esse reformatório, essa prisão, foi usada para as gravações do filme Um Sonho de Liberdade, que, claro, se passa numa prisão. Se você não viu, veja, é filmão, onde um preso é condenado injustamente e passa por muito sofrimento lá dentro. Visitantes fazem tours noturnos pelo local e relatam ouvir gritos, choros e lamentos, mesmo que não esteja ninguém mais lá dentro. Além dos passos e uma sensação da gente estar sendo seguido. O lugar mais tenso é conhecido como O Buraco, onde os presos eram mantidos sem qualquer contato com a luz do dia e lá ficavam por semanas enquanto faziam as suas necessidades no chão, dormiam por cima. Olha, era um inferno na terra. Sem saber se era dia ou noite, muitos desses presos praticamente enlouqueciam. Estudiosos do paranormal afirmam que os fantasmas no reformatório são de presos que jamais conseguiram deixar o local e até de policiais que, depois que morreram, não conseguiram se livrar da culpa pelo que fizeram. Capela dos Ossos em Portugal. Bom, em uma lista de lugares assustadores, pelo jeito que não pode faltar são grandes quantidades de capelas, E a Capela dos Ossos em Portugal faz por merecer o lugar nessa lista de lugares assustadores. Na entrada já tem uma mensagem no mínimo estranha. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E lá dentro, você vai encontrar paredes forradas de ossos de pessoas de diferentes idades. E são ossos do corpo todo. Isso aconteceu porque os 3 monges franciscanos que construíram esse local queriam passar a ideia de imortalidade, mas também usaram os ossos como enfeite para resolver um problema. Isso porque naquela região, em meados do século XVII, havia 42 cemitérios. Então decidiram desenterrar os corpos e usar eles de rejunte. Podiam usar cimento e cola quartzolite? Podiam, mas decidiram chamar o Vagninho Pedreiro e socar os defuntos na parede. Ao todo, calcula-se cerca de 5.000 ossos nessas paredes, ou seja, é muita gente lá colocada para te assombrar. Fala a verdade, é muita bizarrice fazer a exumação de centenas de pessoas para isso. Ilha Poveglia, na Itália. E sabe aquela história de varrer a sujeira do que você não quer ver para debaixo do tapete? Então, é mais ou menos isso que fizeram na Itália e o local escolhido foi a Ilha Poveglia. Por lá, em meados de 1770, eram mandadas as pessoas que estavam com peste bubônica ou peste negra, uma pandemia que dizimou 1/3 de toda a população da Europa e era transmitida por pulgas e ratos. Nessa ilha, em tese, as pessoas eram mandadas para ficar de quarentena, um termo que ficou bem familiar para todos nós recentemente, O problema é que a peste negra era muito mais violenta e poucas pessoas realmente deixavam essa ilha com vida.
Por lá, os médicos usavam aquela roupa clássica e macabra, com aquele bico, sabe? Eles eram chamados de médicos da peste. Uma estimativa bem conservadora estima que 16 mil mortes ocorreram nessa ilha. Frequentemente, agentes de saúde iam para esse local para queimar centenas de corpos de uma só vez em valas que eram abertas no chão. Mas a história sinistra desse local não acaba aí não. Em 1922, quando a ilha estava desativada, alguém teve a baita ideia de transformar o local num hospital psiquiátrico. Por lá, também morriam muitos pacientes, tanto que eles nem enterravam mais. No local, foi construído um crematório que ainda está lá no meio das ruínas. Então você já imaginou a carga negativa de passar a noite num lugar desse? Olha, melhor começar a queimar um incenso e toma um banho de sal grosso antes de ir, viu, filho? Nosso próximo lugar é a Fazenda de Corpus, na Universidade do Tennessee. E pro fim, eu deixei o negócio mais bizarro dessa lista que eu não imaginava que pudesse existir. Uma fazenda de corpos humanos em decomposição, onde centenas de cadáveres são deixados apodrecendo propositalmente a céu aberto. E o pior, tem visitante pra caramba. Mas calma, antes que você ache que realmente a humanidade perdeu o juízo e que tem gente pagando para ver defunto em decomposição, porque se isso existisse, com certeza teria gente pagando, mas saiba que na verdade esse é um local de estudo, embora siga sendo extremamente sinistro. Essa fazenda de corpos aí, por exemplo, fica na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. E o objetivo é estudar tecnicamente como os corpos se decompõem nas mais variadas posições e situações de clima, para que esse conhecimento seja aplicado, por exemplo, na investigação forense de crimes. Aquela parada bem CSI, sabe? E essa fazenda não é a única não, existem 7 instalações desse tipo só nos Estados Unidos, cada uma pegando um tipo de clima diferente. Os estágios da decomposição humana, que são os estudados, começam com o estágio fresco, então o estágio de inchaço, depois o estágio da decadência e finalmente o estágio seco. Gente, não dá para colocar nada tão explícito da fazenda aqui, porque senão o YouTube já sabe, né? Me dá um gancho. Mas no Google você pode satisfazer a tua curiosidade para ver mais sobre essa fazenda de corpos no Tennessee, beleza? Todos os anos, cerca de 100 corpos são doados para essas fazendas, e a maioria deles pelos próprios familiares. De certo, aquelas véias chatas que a família quer que alguém fique vigiando para ver se ela não volta à vida. Mas tem muita gente também que faz a doação em vida, assinando um documento e falando que quer o corpo sendo colocado numa dessas fazendas. Me coloca nos comentários se você seria um desses. Olha, tá aí um lugar certo para quem gosta de fazer um camping na floresta. E aí, encara uma noite nesse lugar, numa barraquinha? Ah, duvido. E aí, curtiu mais esse vídeo? Não minta, coloca nos comentários para mim se você realmente passaria a noite num desses lugares ou em todos esses lugares por apenas 10 mil reais, beleza? Espero que você tenha gostado, compartilha, liga com mais gente. Eu fico aqui, valeu, tchau.